Hoje, o Educação Jurídica entrevista a professora Roseli Matias, que é mestre em Política Tributária pela Universidade Católica de Pernambuco, em Recife, é doutoranda em Direito Tributário na Universidade Federal de Pernambuco, também em Recife. Ela é procuradora do município no estado de Alagoas, é pesquisadora e fundadora do Instituto Brasileiro de Tributos Municipais, que é uma startup educacional voltada para pesquisas sobre as funções econômicas dos tributos. E uma das razões pelas quais eu queria ouvir a professora Roseli é porque ela tem uma preocupação muito específica com a questão da educação fiscal. E ela sendo ligada a movimentos relacionados aos municípios no Brasil, ela acabou desenvolvendo uma série de atividades relacionadas à educação fiscal, para melhoria da condição da cidadania e da arrecadação também dos tributos municipais, ou dos tributos pelos municípios. E então, professora Roseli, seja muito bem-vinda ao Educação Jurídica. Boa tarde, Fernando. Boa tarde à audiência do Educação Jurídica. Primeiramente, eu agradeço o convite para falarmos de um tema que é de suma relevância, que é a educação jurídica, e hoje com um recorte voltado para a educação fiscal, que eu costumo dizer que é um tema de primeira ordem na nossa Federação Brasileira. Sem dúvida. Então, professora, eu gostaria que você contasse um pouco da sua trajetória e como é que você se envolveu com essa questão da educação fiscal. Então, Fernando, eu trabalho com municípios desde que eu sou advogada, desde 2011, com consultoria para incremento de receitas tributárias, e eu percebo que, ao longo dessa minha trajetória profissional, que existe um ônus político propagado pelos gestores de que, se cobrarem determinados tributos ou instituírem determinados tributos, mesmo que seja de uma forma constitucional e legal, eles perderão votos. E isso me traz uma inquietação muito grande no campo profissional. E quando eu fui para a academia, no mestrado, a minha pesquisa foi voltada aos municípios no federalismo fiscal. Então, dados retrataram o quanto os municípios brasileiros, nós temos 5.570 municípios, quanto muitos municípios brasileiros, sobretudo os municípios interiores, dependem muito de receitas da União e dos seus respectivos estados para sobreviverem. Então, eu critiquei muito essa sistemática de dependência dos municípios, né, porque eles não exercem a contento sua capacidade tributária para diminuir essa dependência, aumentando sua autonomia. E, diante dessa crítica, eu fiz a seguinte pergunta: o que de bom eu posso contribuir em termos práticos para a sociedade, enquanto profissional e enquanto academia, para servir para a nossa Federação Brasileira? Daí surgiu a ideia de trabalhar a educação fiscal. Então, o instituto, a startup que você desenvolveu, o Instituto Brasileiro de Tributos Municipais, então ele tem essa função. A missão primordial do IBTM, do Instituto Brasileiro de Tributos Municipais, que surge como uma startup, é disseminar a educação fiscal para múltiplos públicos, da criança ao idoso. Aí o grande desafio é como disseminar essa educação fiscal de forma eficiente e eficaz, né? Porque eu trabalho de um ponto de vista institucional, para os gestores compreenderem a importância da educação fiscal, e um segundo desafio é como trabalhar essa educação fiscal para o público de uma forma eficiente e eficaz. E me parece que você tem desenvolvido algumas fórmulas interessantes, não é, Roseli? Para atingir esse objetivo. Eu fiquei muito interessado quando eu soube que você desenvolveu
um projeto de criação de um game para educação fiscal. Gostaria que você falasse um pouco mais sobre ele. Pois é, Fernando. Eu tive a oportunidade de pagar um crédito do meu mestrado na Itália. Fiz uma visita também aos Estados Unidos, à Espanha, a Portugal, sempre contextualizando minhas pesquisas com a educação fiscal. Então, eu cheguei à seguinte conclusão, que não adianta um ente federativo simplesmente copiar, colar, institucionalizar um programa de educação fiscal já pronto, né? Porque o processo de ensino da educação fiscal ele é um ciclo de consciência, de hábitos e de cultura fiscal. Então, eu fui trabalhar possibilidades para realmente disseminar o conhecimento sobre a função dos tributos de uma forma lúdica e pedagógica. Daí eu fui estudar psicologia fiscal, né? O que desenvolver para gerar o engajamento nesse ensino. Então, de uma forma inédita, pelo menos no Brasil, nós contextualizamos a realidade do próprio ente federativo, seja do município ou do estado. Nós trabalhamos dados, higienizamos esses dados, inserimos em alguns materiais informações sobre as realidades cultural, histórica, patrimonial, demográfica daquele ente. Por exemplo, qual é o principal tributo que aquele ente precisa criar ou aumentar a sua arrecadação? Qual a principal história daquele ente federativo? Qual o principal prédio público ou política pública desenvolvida com recursos de tributos? Qual a principal festa tradicional? O ponto turístico mais visitado? Então, eu coloco essas informações em dois materiais, praticamente, que é um gibi e em um aplicativo, para gerar no jogador, no leitor, justamente a sensação de pertencimento. É muito mais fácil para um jogador ele criar no imaginário dele as políticas públicas que são desenvolvidas naqueles entes via essas ferramentas pedagógicas. Por exemplo, uma praça pública, uma escola, ilustrada em um gibi e em um aplicativo. Então, a gente vai trabalhar a gamificação, nessa questão da inovação, da pegada da inovação. E a gente trabalha nos nossos games sobre educação fiscal, o componente também na linguagem dos engenheiros de computação, PDL, pontos de liga. Alguns engenheiros criticam e alguns pedagogos e psicólogos criticam esse componente, mas, por hora, nos filiamos aos estudiosos que o defendem. Tanto é que nós criamos uma moeda fictícia chamada Tupi, que o jogador ele vai acumulando pontuação e, ao final, ele é convidado a reverter essa pontuação para determinadas políticas públicas que estão ali inseridas no aplicativo. E a gente extrai 4 políticas públicas que estão, de fato, contempladas nos planos plurianuais desses entes federativos, que são leis orçamentárias que direcionam a execução de políticas públicas. Porque a gente quer conscientizar o jogador que o gestor público, seja o prefeito, a prefeita, o governador, a governadora, o presidente e a presidente, são desafiados a priorizar determinadas políticas públicas, porque, em regra, o dinheiro público vem de tributo, especialmente de impostos, e que, portanto, ele é finito e que cabe a nós, exercermos o controle social dentro de uma democracia. Então, esse aplicativo e esse gibi, eles levam a esse imaginário. Quer dizer, nós estamos falando aqui de educação fiscal, mas eu estou entendendo que se trata de uma educação cidadã, é muito mais amplo. Você está chegando ao leigo para que ele tenha consciência da importância da arrecadação e de estruturas do Estado que são muito complexas e que você está trazendo de uma forma mais acessível
para que haja um envolvimento da população leiga, né, e que isso possa se traduzir em uma maior consciência dos direitos e dos deveres dos cidadãos. É isso? Exatamente, Fernando. E eu vou além, entendeu? Tinha esse mito, a população leiga, ela desconhecia a função dos tributos. Recentemente, o IBTM lançou um edital para a gente escrever um livro, uma obra coletiva. E quando a gente está falando com alguns amigos que são do CAF, que é o Conselho da Administração Federal, que julga processos de contribuintes no contencioso com a União, a gente percebe que eles têm dificuldades de falar sobre a educação fiscal. A gente percebe que o próprio gestor ele tem dificuldade de conhecer o ciclo da educação fiscal. E isso eu falo com base empírica, porque eu já frequentei muitos municípios que estão lá, prefeitos, secretários, com seus veículos importados, emplacados em outros estados. Então, eles esquecem ou não se importam que 50% do IPVA ele é destinado ao município onde os veículos estão licenciados. Então, quando a gente trabalha a educação fiscal sobre a perspectiva do público, a gente percebe que é uma pauta muito incipiente ainda de produção, né, desse conhecimento. Então, a proposta do IBTM justamente é trabalhar o ensino da educação fiscal para todos os públicos. E eu acredito que a gamificação vem gerar muito engajamento nessa disseminação. Eu queria que você explorasse mais essa questão da gamificação. Como você sabe, eu também sou um partidário do uso das técnicas de gamificação para fins pedagógicos, né? E existe muita, talvez pouca informação também a respeito do que são as técnicas de gamificação. Tem gente que tende a desqualificar como se fosse uma coisa menor, uma coisa que infantiliza o interlocutor, mas, na verdade, acho que a questão importante das técnicas de gamificação é a questão do envolvimento, a questão do engajamento. Como que você vai atrair a atenção do público para assuntos que, eventualmente, são desinteressantes do ponto de vista... bom, digamos, vamos pegar o direito tributário, né? Nós sabemos que o direito tributário é extremamente complexo, né? E é difícil você abordar essa questão atrair, no seu caso, nós não estamos nem falando do ensino dentro da universidade, né? Para a qual eu continuo defendendo a gamificação, não é uma técnica de infantilização do estudante. Mas no caso específico da educação cidadã, da educação fiscal mais especificamente, há mais motivos ainda para a gente fazer uso dessas técnicas, não é? Concordo com você. Nós desenvolvemos aplicativos que têm múltiplas interações, e entre elas, jogos. Né? Jogos são atividades interativas recheadas de obstáculos que precisam ser superados por meio de estratégias eficientes para a conquista de um objetivo posto. Por exemplo, a prática de jogo de tênis. O ideal é que a raquete ela tenha um peso adequado para o jogador. Eu comecei a jogar tênis e pesquisar sobre tipos de raquetes. A orientação é que a raquete de iniciante ela tenha um peso de 300 gramas no máximo, que as raquetes de nível intermediário tenham no máximo 310 gramas, e do nível avançado acima disso, desse peso, né? Então, por que é importante escolher o peso certo da raquete? Porque isso é uma questão de técnica, de usar uma raquete que não tem o peso adequado para o seu tipo de jogo pode limitar ou prejudicar o jogador, né? E se a raquete ela é muito leve, o jogador poderá forçar seus golpes e até limitar a potência deles.
Se ela é pesada demais, poderá fadigar muito e até lesionar o jogador. Outro exemplo, né? Existe um tênis específico para cada esporte. CrossFit tem um tênis específico. Corrida, outro. Tênis, outro. Um jogo de tênis, outro calçado específico para ele. Então, isso, em resumo, significa engajamento em desafios. Eu ouvi alguns especialistas criticando esse componente da gamificação PDL por pontuação, outros defendendo. Eu defendo a pontuação na gamificação. Eu acredito que sim, que ela gera engajamento, um engajamento maior, mas também eu concordo que muito mais importante do que a pontuação em uma gamificação é a mecânica. Né? A mecânica, mecânicas são desafios, né? Desafios que levam a vivências dentro da gamificação. Então, a partir do momento que nós desenvolvemos uma gamificação com dados e informações realistas, gerando ali a sensação de pertencimento, eu pertenço a essa cidade. Né? Aquele jogo foi desenvolvido, por exemplo, na dinâmica de uma cidade, coleta de lixo, espaços públicos, espaços de socialização, unidades de saúde. Isso gera um engajamento maior. E um engajamento maior leva a um conhecimento muito mais qualificado, porque prende a atenção do jogador. E você, pelo que eu estou entendendo, essa utilidade ela vai além da pura educação fiscal, que já por si só já justificaria a existência de uma iniciativa como essa, mas pelo que eu entendo das nossas conversas anteriores, e queria que você explorasse isso, Roseli, isso vai além e beneficia a própria arrecadação do município. Conte um pouco mais sobre isso, por favor. Então, estudos nacionais e internacionais concluem que uma melhor aproximação da administração, né, seja ela da administração tributária, seja ela municipal, estadual ou federal, depende de um mecanismo eficiente de aproximação com o contribuinte, o pagador de tributos, o pagador de impostos. E essa comunicação ela só vai ser eficiente se tiver um processo de aprendizado sobre a educação fiscal. Né? Então, esses estudos, em resumo, concluem que uma maior arrecadação de tributos, uma menor evasão fiscal, depende desse processo eficiente de conhecimentos da função socioeconômica dos tributos. E, professora Roseli, dentro desse game que você... Como se chama, aliás, né, o game que você desenvolveu? E se dentro desse game existe alguma vantagem fiscal para quem joga? Então, o game ele é denominado da cidadania cultural à cidadania cultural. Né? Nós desenvolvemos o MVP, que é o produto mínimo viável, porque esse aplicativo ele é personalizado para cada ente que é parceiro do IBTM. Então, dependendo da política fiscal do ente, o aplicativo ele poderá gerar certificados e esses certificados seriam utilizados pelo ente federado, por exemplo, por um município, para conceder desconto no IPTU ou no ISS, por exemplo. Muito interessante isso. E a pessoa que está nos ouvindo, né, seja ela um cidadão, seja ela alguém relacionado ao poder público municipal, que tiver interesse em conhecer um pouco mais sobre essa iniciativa, o que ela tem que fazer, professora Roseli? Então, as redes sociais do IBTM, o site, que é instituto.ibtm. Nós temos também o site, que é ibtm.tec.br. Lá estão todas as informações, os nossos endereços para comunicação. Esse aplicativo, como eu falei, ele é personalizado para cada ente. A gente vai inserir as informações
fiscais e outras variáveis socioeconômicas nesse aplicativo, as ilustrações também personalizadas, criamos personagens específicos para esses entes federados, esses personagens tinham um diálogo com a inclusão social, nós trabalhamos a inclusão por meio da disseminação do respeito à cor de pele, a vários fenótipos, deficiência física também, porque nós trabalhamos os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda Brasil 2030, né, para a redução das desigualdades. Então, como você falou, esse aplicativo ele vai além da pauta fiscal e da pauta tributária, ele dissemina também cidadania de uma forma muito, muito ampla, né? De uma forma contextualizada com o nosso Estado Democrático de Direito. E também nós estamos criando dentro desse aplicativo um cashback, que é a possibilidade dessa moeda fictícia Tupi, ela de fato poder ser transformada em alguns benefícios para os jogadores. Tá? Então, por exemplo, o ente federado firmar uma parceria com um hotel, com um restaurante, com um comerciante local e, de acordo com a pontuação, essa moeda ela ser trocada via esses benefícios. Excelente, professor Roseli. Eu fiquei realmente muito encantado com a sua ideia e acho que ela traz uma contribuição realmente positiva para os municípios. Eu desejo muito sucesso ao IBTM, desejo que você implemente esse projeto e outros tantos, porque eu sei que você tem muitas ideias, que você tenha sucesso na implementação dessas suas ideias, porque eu acho que ela traz alguma contribuição assim muito muito boa para o cidadão num país que precisa muito disso, dessa consciência dos direitos e um conhecimento um pouco mais aprofundado de como funcionam as estruturas públicas no Brasil. Parabéns e muito obrigado pela sua participação no Educação Jurídica, professora. Eu que agradeço, Fernando. Nós já implantamos em 3 municípios. Agora, em 2018, participamos da Bienal, da 10ª Bienal Internacional do Livro, no estado de Alagoas, expondo esses materiais, esses aplicativos, e estamos sendo cotados por alguns estados e enviando propostas, né, para desenvolver de uma forma bem personalizada esses aplicativos, esses gibis para esses entes federados. Espero que realmente aconteça e possamos operacionalizar essas ações sobre educação fiscal para aumentar a autonomia financeira desses entes e, consequentemente, isso ser revertido em mais políticas públicas para aumentar a nossa qualidade de vida. Muito bom. Excelente, Roseli. Sucesso para você. Eu agradeço imensamente, Fernanda. Foi um prazer. Foi um prazer. Muito obrigado. E eu então aqui me despeço agradecendo a você que nos acompanhou até agora no Educação Jurídica. E se você tiver alguma questão que queira ver debatida aqui no Educação Jurídica, basta escrever para esse endereço abaixo e em breve nós voltaremos com mais um episódio do Educação Jurídica.